O título do vídeo não se encontra equivocado. A Suprema Corte Americana tem em suas mãos, de fato, uma ação que, a depender da orientação jurídica e da decisão tomada naquele caso, vai destruir a internet, pelo menos na forma como você a conhece hoje, e principalmente na forma como você consome conteúdo. Antes de analisarmos o caso da Suprema Corte e antes de adentrarmos nas peculiaridades da celeuma, deixa eu te fazer uma pergunta que vai fazer com que você pense sobre tudo aquilo que nós vamos discutir nesse vídeo. Se você recomenda um livro a um amigo, um livro de 200 páginas, e na página de número 87 encontra-se lá uma informação equivocada, uma mentira, uma fake news, a sua recomendação transforma você em coautor da fake news? Essa é uma pergunta bastante interessante. Você pode ser responsabilizado por indicar, recomendar um livro que tem, no meio das informações ali constantes, uma fake news. Essa celeuma sobre a recomendação de algo, transformando aquele que recomenda em coautor da mensagem, é justamente o pano de fundo que temos que entender para saber como a Suprema Corte pode chegar a mudar completamente, a destruir a internet na forma como você conhece hoje, especialmente no que diz respeito ao consumo de mídia, o consumo de conteúdo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Os fatos que estão nas mãos da Suprema Corte Americana para que ela possa decidir são esses aqui. Noemi Gonzalez, ela perdeu a vida em razão de um ataque terrorista perpetrado pelo Estado Islâmico em Paris em novembro de 2015. A família Gonzalez ajuizou a ação contra o Google, proprietário do YouTube, e a acusação se dá nos seguintes termos. A família Gonzalez entende que o YouTube, ao recomendar vídeos que possuem conteúdo extremista, exatamente nos termos daquela organização que fez ou que promoveu o ataque terrorista que gerou a morte da Noemi Gonzalez, no momento em que o YouTube recomenda para usuários conteúdos extremistas, o YouTube se transforma em coautor do conteúdo e, portanto, incentiva o terrorismo. Então, a família Gonzalez acusa o YouTube, acusa o Google de promover, por meio de recomendações aos usuários de vídeos de organizações terroristas ou com conteúdo assemelhado, e com isso incentiva o terrorismo, transformando-se, portanto, em coautor da mensagem. A gente precisa voltar à pergunta anterior que eu fiz sobre a recomendação do livro, mas agora voltada ao YouTube. Se o YouTube/Google recomenda aos seus usuários vídeos com conteúdo extremista, ele se torna autor do discurso extremista? Ou, em outras palavras, ao recomendar um vídeo, o Google/YouTube se transforma em coautor do conteúdo do vídeo, independentemente do seu conteúdo? A recomendação transforma a plataforma em autora ou coautora do conteúdo recomendado? Essa é uma pergunta bastante interessante e esse é o pano de fundo que está nas mãos da Suprema Corte para julgamento. Para que a gente entenda efetivamente as consequências desse julgamento e o que está, de fato, na ação, eu abri duas janelas explicativas nesse vídeo para que você entenda a celeuma. A primeira janela explicativa é a seguinte: você pode estar se perguntando, professor, tudo bem, entendo que nesse caso a recomendação até pode gerar algum tipo de responsabilização, mas me explique como se dá a recomendação do YouTube. Bom, a recomendação do YouTube, a recomendação da plataforma, ela acontece por meio de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela entende a forma como você consome conteúdo na plataforma e ela vai te sugerir vídeos a partir daquilo que ela aprendeu com a própria experiência que você teve no consumo de conteúdo. E, portanto, de acordo com as suas preferências, as preferências do usuário, a plataforma sugere e recomenda outros vídeos assemelhados a fim de que aquilo possa chamar a sua atenção e a fim de que aquilo possa gerar seu engajamento na plataforma. Um exemplo muito rasteiro para que a gente possa entender mais ou menos como funciona essa inteligência artificial é esse aqui, ó. Imagine que o YouTube é uma casa que te recebe como visita e pergunta para você o que você quer beber ou assistir. Você responde que quer beber Coca-Cola e assistir o filme do Homem de Ferro da Marvel. A plataforma entende esse recado. Então, na sua próxima visita,
ela vai te recepcionar sugerindo o consumo de uma Coca-Cola sabor cereja, diferente da primeira, mas assemelhada, e te oferecendo um filme da Marvel, talvez o último filme da Marvel, Pantera Negra ou coisa parecida. Portanto, a inteligência artificial aprende qual o seu perfil de consumo de mídia e recomenda mais conteúdo que possa chamar a tua atenção e que, portanto, possa gerar o teu engajamento na plataforma. Esse é o segredo da plataforma e é assim que acontece a recomendação. Essa janela explicativa te explica como o YouTube/Google recomenda vídeos no YouTube de uma forma muito rasteira, mas para que você entenda que existe uma inteligência artificial por trás. Muito bem, voltando ao questionamento, eu posso responsabilizar o Google/YouTube por essas recomendações? Eu posso dizer que o YouTube/Google, no momento em que recomenda um vídeo no YouTube, ou seja, a plataforma recomenda um vídeo, ela se torna coautora do conteúdo? Vamos para uma janela explicativa 2 para entender como se dá a responsabilização do Google/YouTube no que diz respeito à hospedagem de conteúdo de terceiro. Bom, a gente precisa entender como se dá a responsabilidade do Google no momento em que ela hospeda, no momento em que ela recepciona, no momento em que ela recebe um conteúdo na plataforma do YouTube. E para isso a gente precisa entender o que diz a seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações Americanas, que regulamenta justamente essa questão. A norma impede a responsabilização civil das empresas de tecnologia por conteúdo postado por seus usuários, permitindo que essas empresas moderem o conteúdo em boa-fé, a fim de respeitar a liberdade de expressão. Ou seja, o Google não se responsabiliza por aquilo que está postado, mas ele pode e deve moderar, levando em consideração a boa-fé, o conteúdo que lá se encontra. E nesse caso, embora ele deva e possa moderar, ele precisa respeitar a liberdade de expressão, mas não existe uma responsabilização civil pela hospedagem. E é aqui onde está a questão. Reinaldo Gonzalez, que é o pai de Noemi, que infelizmente perdeu a vida decorrente de um ato terrorista, ele não questiona a ausência de responsabilização civil na hospedagem do conteúdo. Mas ele entende que essa seção 230 da CDA não alcança as recomendações do Google, ou seja, ao recomendar um conteúdo extremista, a empresa pode ser responsabilizada por incentivar atos extremistas, como o que resultou na morte de Noemi. Veja que Reinaldo Gonzalez não está questionando a seção 230 da CDA no sentido de que o Google não se responsabiliza pela hospedagem. Gonzalez, nesse caso, Reinaldo, o pai de Noemi, ele quer responsabilizar o Google não pela hospedagem, mas pela recomendação do conteúdo. Bom, o fundamento da ação de Reinaldo está na Lei Antiterrorismo Americano. Ou seja, essa lei de 1990, ela teve uma modificação em 2016 para acrescentar a responsabilização civil secundária, que é, nesse caso, a possibilidade de responsabilizar de forma civil qualquer pessoa que ajuda ou apoia por fornecer conscientemente assistência substancial a um ato de terrorismo internacional. Então, esse é o fundamento da ação. E ele diz que, ao recomendar vídeos de conteúdo extremista, o YouTube/Google, nesse caso, está incorrendo no que diz a lei antiterrorismo e, portanto, deve ser responsabilizado de forma civil. Novamente, Reinaldo Gonzalez não está pedindo para não aplicar a seção 230 da CDA, da Lei de Decência nas Comunicações Americanas. Ele, na verdade, está dizendo que essa seção não pode ser interpretada de forma extensiva para imunizar o Google no que diz respeito às recomendações. O Google se encontra imunizado em relação à hospedagem, mas não em relação às recomendações. Voltando à pergunta e fechando a janela explicativa 2, a pergunta que a Suprema Corte Americana vai responder é a seguinte: a imunidade da hospedagem na seção 230 da CDA alcança as recomendações de conteúdo aos usuários ou ela se aplica de forma restrita à hospedagem? Aqui é preciso entender se haverá uma interpretação extensiva para que a seção 230 da CDA abarque as recomendações ou se ela, nesse caso, atinge apenas a hospedagem. Bom, o que diz o Google? Defesa do Google. O Google diz o seguinte nas suas petições: o objetivo da seção 230 da CDA
é proteger as plataformas de mídia social contra a responsabilização civil, o que inclui proteger os mecanismos de recomendação de postagens como ferramentas legítimas criadas para facilitar a comunicação e o conteúdo de terceiro. Diz ainda, a seção 230 inclui a seleção de conteúdo via algoritmos, inteligência artificial, por definir serviço interativo de computação como ferramentas que selecionam, escolhem, filtram, buscam, organizam ou reorganizam conteúdo. O Congresso, diz ainda o Google, tensionou garantir proteção a essas funções, não simplesmente a de hospedar conteúdo de terceiro. Então, a questão toda envolve exatamente a interpretação da seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações Americanas, se essa interpretação será restritiva à hospedagem ou se essa interpretação de imunizar as empresas de tecnologia não somente no que diz respeito à hospedagem, mas no que diz respeito às recomendações de conteúdo, que nós vimos, chamam a atenção, geram engajamento e representam a principal forma como hoje consumimos mídia na internet. A pergunta que a Suprema Corte vai responder é exatamente que tipo de interpretação ela vai dar à seção 230 da CDA. Se restritiva, apenas hospedagem, ou se ampliativa, no que diz respeito também à recomendação. O que disse o Departamento de Justiça americano? O Departamento de Justiça americano peticionou na ação contra o Google, sendo contra uma interpretação excessivamente ampla da seção 230 da CDA, ou seja, o Departamento de Justiça americano entende que a interpretação tem que ser restritiva, ou seja, imuniza as empresas de tecnologia apenas no que diz respeito à hospedagem, mas não à recomendação. Qual o próximo passo? Em 21 de fevereiro desse ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos fará audiência de sustentação oral no caso Gonzalez versus Google. E no que diz respeito à destruição da internet, pelo menos na forma como nós a encaramos hoje e consumimos mídia nas redes sociais e principalmente nas plataformas de informação, diz o Google, remover a proteção ao sistema de recomendação de postagens terá efeitos de disseminação devastadores, porque irá afetar todos os websites que usam algoritmos para selecionar e trazer à tona conteúdo relevante, e isso vai desde informações que digam respeito ao seu lazer, a compra de produtos, serviços, a consumo de mídia a título de lazer, mas como também a conteúdo que ele consome para realizar o seu labor, para o desenvolvimento da sua profissão. E a empresa alega que uma decisão desfavorável, portanto, a responsabilização pela recomendação, será uma regressão, com a internet voltando a ser uma bagunça desorganizada e um campo minado para litígios. São alegações do Google e, portanto, a Suprema Corte está diante de uma situação que, de fato, pode destruir a internet na forma como nós a conhecemos nos dias atuais. Nos resta acompanhar o que decidirá a Suprema Corte americana acerca da interpretação extensiva ou restritiva da seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações Americanas. Cenas para os próximos capítulos. Pela sua atenção, muito obrigado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.